Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Bom dia, meus amigos e minhas amigas cruzmaltinos e cruzmaltinas espalhados norte a sul desse país, leste a oeste, dos quatro cantos do planeta Terra. Ótimo domingo, nesse dia 13 de outubro de 2024, tivemos um sábado maravilhoso, mais do que abençoado, né? Dia das crianças, a garotada já começou o sabadão ontem, né? Já cantando, já gritando, é campeão, porque o Vasco se sagrou bicampeão carioca diante o nosso maior rival, o Urubu, dentro de São Januário, na manhã de ontem, do último sabadão. Vamos, é claro, abordar esse assunto nesse vídeo na manhã desse domingo. Vamos falar aí também, é claro, sobre as meninas da Colina que enfiaram uma goleada, sobre o Vasco que estreou no Novo Basquete Brasil, também diante o Urubu. Vamos falar sobre uma carta do grupo de oposição no Vasco da Gama, tá, gente? Que é o grupo aí, o Vasco da Gente. Eles pediram aí de forma veementemente ao presidente Pedrinho a abertura do contrato. A gente vai esmiuçar, vamos explicar para vocês quais são aí as diretrizes, os pensamentos desse grupo político dentro do Vasco, tá, gente? Não tô aqui para falar de política do clube, mas é sim para falar da abertura do contrato. Vocês vão entender o que eu tô falando. E é claro, vamos falar também aí, vamos projetar essa semana que estamos prestes a adentrar, uma semana de decisões no plural. O Vasco que já vem aí já mais ou menos 40 dias sem vencer, isso mesmo, já 40 dias sem ter o encontro com a vitória, né? O Vasco que entra em campo quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e também no próximo sábado pela Copa do Brasil, o jogo da década para o nosso gigante. Então, meus queridos, vem comigo, tá começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, meus amigos. Então vamos adentrar aqui, começando a adentrar no nosso conteúdo, começando a falar, né, do Vasco e Flamengo no Sub-20. Primeira coisa, não se inscreveu? Se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Meus amigos, olha só, o nosso gigante venceu o primeiro jogo lá na Gávea, o jogo de ida diante o Flamengo por 2-1, né, e tivemos ontem, pela manhã, às 10 horas da manhã em São Januário, ali, cerca de 4, 5 mil torcedores se fizeram presentes na nossa colina histórica e o Vasco venceu pelo placar de 1-0, mais uma vez com gol de Léo Jacó, né? É o Léo Jacó que fez aquele gol de cabeça no finzinho ali contra o Fluminense, colocando o Vasco na final, e ele acabou aí, né, de degolar o maior rival, o Urubu. Brincadeiras à parte, tá? A nossa base vem muito forte, o nosso Sub-15 também deu alegria, o nosso Sub-17 também vem dando alegria, e o Sub-20 não é diferente, né? Muita gente falando assim, mas para que comemorar título do Sub-20? Eu quero saber do profissional. Porque isso, aquilo. Porque não sei o que lá. Porque eu não quero saber de base. Porque não sei o que. Meus amigos, olha só. Se a gente tem uma base forte, a tendência é que no futuro bem próximo, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, vários desses atletas, ou pelo menos alguns desses atletas, podem estar sim figurando o plantel, o nosso elenco profissional, e já podem render frutos. Um exemplo disso é o próprio JP, é o zagueiro Lincoln, é o goleiro Felipe Gabriel, é o menino Guilherme Estrela que está machucado, o próprio Léo Jacó, né? Enfim, entre vários outros jogadores, que agora está me fugindo o nome aqui, né, gente? Deixa eu ver, o Lucas Eduardo, né?
Agora tá, vocês me perdoam, que às vezes o GB, né, me perdoa que às vezes foge um nome ou outro aqui, mas esses jogadores já podem render fruto. E outra coisa, o Vasco foi campeão em cima do Flamengo com autoridade, ganhando na casa deles e ganhando em São Januário. Não foi aquele ufa-ufa, aquele Deus nos acuda, pênalti e bola na trave e tira em cima da linha e o goleiro fecha o gol. Não, foi um jogo seguro, é claro. O Urubu ofereceu ali seus momentos de risco durante a partida, ofereceu. O Urubu deu trabalho no primeiro jogo ali, em alguns momentos, deu trabalho, mas o Vasco soube se sobressair, sobretudo o Urubu, o Flamengo, com jogadores ali que já figuram o elenco profissional, como por exemplo o atacante Lohan, né, que colocam ele num pedestal lá no nosso maior rival. Pois bem, em São Januário, os garotos do Flamengo tremeram, né, eles temeram na base, tá gente? Tremeram literalmente na base, né, literalmente o Flamengo tremeu na base, né, essa foi boa, foi sem querer querendo, essa aí brotou assim do nada na minha mente. Fato é, meus queridos, que olha só, esse mesmo Vasco que ganhou desse Flamengo, esse mesmo Flamengo, quer dizer, é o Flamengo que há poucos dias foi campeão mundial no Maracanã, com o treinador que hoje está à frente do profissional do Flamengo, que é o Felipe Luiz. Ele estava ali treinando o Sub-20. Essa mesma equipe foi campeã mundial da categoria. E o Vasco deu ali duas vezes, ali, ó, papapá no bumbum, duas chineladinhas no Flamengo. Fora e dentro de casa, dentro e fora de casa. Deu Vasco dentro, deu Vasco fora, deu Vasco fora, deu Vasco dentro. Meus parabéns para nossa garotada do nosso gigante da colina, né, gente? Então, ó, eu tô muito feliz, tá? Tem gente aí tumultuando, não é para comemorar, não sei o que. É para comemorar sim, é claro. Não é o mesmo nível, a mesma pressão de quando a gente ganha aí do nosso maior rival no profissional. É diferente. Mas, poxa, um sábado, dia das crianças, 10 da manhã, o Vasco ganha do Flamengo com autoridade. É claro, não foi goleado, mas foi sim com autoridade, né? Se sagrando campeão. E outra coisa, bicampeão carioca, tá? O Vasco ganhou o ano passado também em cima do Flamengo. Olha a freguesia aí, gente! O Vasco ganhou o ano passado em cima do Urubu. Ganhou esse ano novamente em cima do Urubu. E outra coisa, hein? Outra coisa, meus amigos, meus irmãos. Vasco campeão invicto. Invicto. Então, assim, são números, são situações que a gente não pode deixar de pontuar, a gente não pode deixar de falar, a gente tem que dar ênfase, temos que dar holofotes para esses jogadores, porque eles merecem, tá, gente? Foi muito bacana a festa em São Januário na manhã de ontem, tá? Olha só, deixa eu falar com vocês aqui, com todo respeito, não levem pro coração para quem não gostava, tá? Ou até mesmo para quem gostava, eu tô falando do Dr. Eurico Miranda, falecido, que Deus o tenha, tá? Não levem pro coração, mas olha só, vamos fazer um exercício aqui. Se o Eurico Miranda tivesse vivo, o que será? Ó, tá tocando. O que será que ele falaria? O que será? Oi? Alô? Ô, doutor Eurico, como é que o senhor tá? Tudo jóia? Então, rapaz, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor, doutor Eurico. Pra você, qual é a sensação pro senhor aí, né? Qual era a sensação aí quando você era presidente do Vasco, quando o Vasco ganhava do Flamengo? O que você sentia, doutor Eurico? Tenho um prazer muito grande na derrota do Flamengo. Eu tenho um prazer... Você comemora? Eu acho que a derrota do Flamengo tem mais prazer do que até o próprio ato sexual. Vocês viram ele falando. Palavras dele, hein? Palavras dele. Oi. Calma que ainda tá na linha, galera. Oi. Doutor, mais uma pergunta. O que o senhor falaria para os secadores de plantão que ligaram a televisão no sábado de manhã só para secar o Vasco? Podem continuar torcendo contra. Uhum. Eu até gosto. Eita. Torçam contra. Meus amigos, olha aí, hein? Olha aí. Doutor Eurico, pra gente tá encerrando, então. Oi. É verdade, é dia das crianças. Sim, verdade. Foi dia das crianças mesmo. O que o senhor faria no dia das crianças? Atenção, Vascaíno! Sai aqui, pessoal! Viram, meus amigos? Brincadeiras à parte, é claro, todos nós sabemos, Eurico Miranda já faleceu, já partiu desse plano para outro, né? Só fiz aqui uma conjectura, não estou dizendo que ele foi o melhor presidente do Vasco, o pior presidente do Vasco, só apenas aí relembrei
os bordões que ele utilizaria ou utilizava quando estava vivo, né? Porque recordar é viver, né? Recordar é viver. Agora, gente, brincadeiras à parte, quero que vocês acompanhem uma sequenciazinha de alguns videozinhos aí, meus queridos. Quero que vocês acompanhem a fala do volante Lucas Eduardo, foi algo de se emocionar, do camisa 5 do nosso sub-20, do nosso goleiro Felipe Gabriel. E quero também que vocês assistam mais uma vez o gol do Léo Jacó, né? E os nossos jogadores aí levantando o troféu e comemorando o título. Então acompanhem, meus queridos, que eu já volto. Inexplicável. Primeiro eu quero agradecer essa torcida aí por comparecer em São Januário, a nossa casa. E um clássico é um jogo diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente para ganhar. E a gente vem fazendo coisas diferentes desde o começo do ano, que é trabalhando muito. O empenho do grupo é muito bom. E o meu desempenho não só reflete só em mim, reflete ao Alan, ao Marcão que trabalha junto comigo, que tem ido muito bem nas outras partidas também que a gente tem jogado. Então o trabalho é todo em grupo. O meu desempenho reflete deles, que quando eles jogam reflete o meu desempenho. Então isso aqui é um grupo e quem vence é o Vasco. Obrigada. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Cara, isso aqui é muito lindo. É muito lindo ser vascaíno. No momento que a gente jogava, a gente se arrepia. Isso, tipo, a torcida do Vasco é realmente um 12º jogador. Eu queria agradecer ao Vasco pela oportunidade, a todo o staff, a esse grupo maravilhoso. Eu tô muito orgulhoso, cara, porque isso aqui é tudo pra mim. E eu sou muito grato ao Vasco, porque o Vasco foi o único clube que me deu a oportunidade de realizar o meu sonho, não só como atleta, mas sim como homem também. Então é isso, é somente agradecer, seguir os planos de Deus, seguir nesse ano ainda e eu tenho muito orgulho de ser vascaíno. O Vasco é pra quem acredita! Vamos! Bom, meus amigos, é isso aí, né? Mais uma vez, meus parabéns pro nosso gigante da colina, pra garotada, pra rapaziada aí que fizeram na manhã desse último sábado, literalmente, a barreira virar baile no Dia das Crianças. Dito isso, é o seguinte, a barreira virou baile também, mas lá na Baixada Fluminense, né? Porque as meninas da colina, comandadas por Mavi, Fernanda, Rosane, Ju Ramos e Maikele, quer dizer, as meninas da colina enfiaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6-0 na equipe do Resende Esporte Clube pela segunda rodada do Campeonato Carioca Feminino. Meus parabéns às meninas da colina, elas que estrearam na competição em 0-0, em um jogo muito parelho, muito amarrado de parte a parte diante a equipe do Pérolas Negras. Elas foram aí pro estádio lá no Nivaldo Pereira, na Baixada, em Nova Iguaçu, para disputar esse jogo na tarde de ontem, às 3 da tarde, diante o Resende, e enfiaram essa sonora goleada, né, com direito a um gol da nossa querida Maria Vitória, né, a nossa pirata do futebol feminino, a nossa Mavi, um gol da Fernanda, um gol da Rosane, 2 gols da Ju Ramos e um gol da Maikele. Meus parabéns para as meninas da colina. Agora, a gente virando a chavinha, né, o Vasco começou o sabadão, o dia de ontem, sendo campeão em cima do Urubu no Sub-20. Pela parte da tarde, ali 3 da tarde, né, em torno de 5 e pouquinho, enfiou 6-0 em cima do Resende. E aí, o que aconteceu? Tivemos a estreia do nosso R10 Score Vasco da Gama na temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil. A partida, né, a bola subiu nessa partida que aconteceu
no ginásio do Tijuca Tênis Clube, né? E infelizmente, né, parecia que o Vasco ia fechar o sabadão com chave de ouro, né? Com chave de ouro, mas o Vasco fez de tudo para não ganhar do Urubu. Tá, o Vasco perdeu a partida aí para o Flamengo por 59-50, foram 9 pontos de diferença, um jogo muito pobre tecnicamente, o Flamengo um pouquinho acima, justamente esses 9 pontos aí que eles conseguiram essa vitória logo na partida de estreia. Eu particularmente achei o time do Vasco muito abaixo, até o Marquinhos, que não costuma errar muito, errando alguns arremessos de 3, até mesmo arremessos de 2 pontos, né? Nosso time muito nervoso na hora de finalizar no último terço da quadra, dentro ou fora do garrafão. O nosso time ali até bem postado, na medida do possível, defensivamente falando, mas muito lento, a transição muito lenta, demoravam 2 meses para sair do garrafão defensivo, para chegar lá no garrafão adversário, tá? Uma transição muito lenta, jogadas muito telegrafadas, sabe? Sinceramente, eu acho, na minha opinião, não adianta chorar o leite derramado, mas eu acho que o Eugênio fez e tá fazendo falta para esse elenco. Até mesmo os comentaristas do canal aqui no YouTube, do NBB Caixa, comentaram essa situação e eu concordo, avalizo, porque fez muita falta, sim, a qualidade do Eugênio. Rafael Paulic muito mal na partida, na minha humilde opinião. E uma outra coisa que eu quero pontuar aqui, viu? Nada contra o ginásio Tijuca Tênis Club. Gostaram, né? Tijuca Tênis Clube, tá? É um ginásio bonito, a quadra muito boa e coisa e tal, cadeirinha, todo mundo sentadinho, aquele negócio, pipoquinha, né? Acondicionado, aquele gueri-gueri. Mas olha só, na moral, na boa, o Vasco da Gama tem que jogar em São Januário. A mesma coisa que a gente fala no futebol masculino ou feminino, enfim, no futebol, que São Januário é a nossa casa, a mesma situação tem que se aplicar ao basquetebol. Alô, Pedrinho! Alô, Pedrinho! A nossa casa é São Januário, Pedrinho. A nossa casa é São Januário. Eu sei que teve aí a questão do jogo do Sub-20, o Vasco campeão, mas o jogo foi 10 da manhã. Esse jogo de basquete ia ser só às 5 da tarde. Enfim, não sei porquê, mas assim, na minha opinião, não gostei de assistir. Eu vi pela televisão, não gostei de ver o Vasco jogando no Tijuca Tênis Clube. A torcida muito fria, muito morosa. A gente escutava pela televisão um pequeno grupo tentando manter a chama acesa, tentando cantar, mas o restante muito disperso, uma galera mexendo no celular, outra galera comendo pipoquinha, outro ali se olhando no telão, não sei. Enfim, eu acho que esse jogo tinha que ter sido em São Januário, onde a gente tem bateria, tem bandeira, a torcida canta o jogo inteiro e aí é aquele caldeirão. Ano passado o Vasco ganhou do Urubu dentro de São Januário na temporada 23-24 e o Urubu saiu inventando desculpinha. Ah, parece que o aro, né? Parece que a tabela está um pouco mais baixa do que o normal. Ah, parece que a arbitragem favoreceu isso, porque eles perderam para nós dentro de São Januário e inventaram N desculpinhas. Tá, gente? Na minha opinião, assim, perdeu, beleza, mérito do rival. O rival teve menos erros do que o Vasco, porque o jogo foi horroroso. Tá? O jogo foi horrível. Para quem assistiu o Vasco no início, naquele torneio no hexagonal, nos primeiros jogos, para quem assiste NBA, meu Deus do céu, tava dando raiva de assistir. Eu só assisti o jogo porque a gente aqui, de forma superficial, mas a gente bem ou mal cobre o basquetebol do Vasco. Eu trago sempre para vocês as informações, então eu assisti o jogo. Até porque eu sou muito Vasco, eu gosto de ver assim, o Vasco é futebol de areia, basquete, coisa e tal. Eu só não cubro outras modalidades porque não dá. Eu não dou conta, é uma pessoa só para fazer muita coisa, não incha demais o canal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, um jogo horroroso se tratando de basquetebol brasileiro, tá? Tem que evoluir muito. Tudo bem, é o primeiro jogo, é um início de temporada, mas horrível. Um jogo muito abaixo, muito feio. Eu tô acostumado a ver jogo na NBA que é 80 pontos para cada lado, 70 em cada jogo. É muito raro na NBA um jogo com 50, 60 pontos para cada lado. É muito raro. Apenas ali quando os craques mesmo, ali, os monstros não entram em quadra, às vezes vem aquela garotada
que acabou de chegar ali no draft, né, que eles fazem as contratações, recém-contratações, ainda não entrosaram, aí a gente nem entende. Agora, um jogo entre Vasco e Flamengo, no Tijuca Tênis Clube, a torcida mais morna do que água de salsicha, sem graça, né, porque não tivemos aquela atmosfera, o fator casa, né, e a equipe também deixou muito a desejar. Foi o jogo dos erros, quem errou menos levou, no caso foi o nosso maior rival, mas é apenas o primeiro jogo. Espero que sirva de lição para o Léo Figueiró, para todos os atletas do nosso plantel, para que o Vasco evolua, e que sirva de lição também para o Pedrinho, tá? Para a diretoria do Vasco aí, do R10 Escola Vasco da Gama. Esse tipo de partida tem que ser no nosso ginásio, tem que ser em São Januário, pronto, falei. Meus queridos, agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma situação muito quente, divulgada na manhã de ontem, né, desse sabadão, né, que é o seguinte: Grupo Vasco da Gente divulga nota sobre litígio entre Vasco e 777 Partners. Então, meus queridos, vamos acompanhar essa situação na íntegra. Nota divulgada, meus amigos, na manhã de ontem, né, do último sábado. O Grupo Vasco da Gente vem a público comentar os últimos acontecimentos que interessaram ao CRVG e à SAF Vasco da Gama. Em primeiro lugar, demos apoio à atual direção, mesmo sem ter votado nela, a partir da tomada de decisão de enfrentar a 777 na Justiça, reestabelecendo o domínio do CRVG dentro da SAF Vasco da Gama e protegendo a instituição dos desmandos da 777. Este apoio se manifestou tão somente naqueles atos que visavam a proteção dos interesses do clube associativo tão lesados pela direção anterior. Agora surgiu uma nova situação, aonde o grupo KPMG tenta, na Justiça de São Paulo, cobrar da SAF honorários que deveriam ter sido pagos. Diga-se de passagem que esta empresa prestou serviços muito questionáveis, dando aval ao negócio com a 777, ou seja, deveria ser cobrada por perdas e danos ao clube e à SAF. A Justiça Paulista quebrou o sigilo de parte do contrato entre a 777 e o Vasco, dando chance para que os sócios, torcida e, enfim, todos tomassem conhecimento das cláusulas desse contrato tão lesivo aos interesses do clube. Frisamos que o nosso grupo foi à Justiça do Rio de Janeiro na época das eleições, na tentativa de abrir completamente o tal contrato com a 777 em prol da transparência com os sócios e torcedores. Porém, a Justiça do Rio de Janeiro nos negou esta prerrogativa. Continuamos a ter total interesse na abertura deste contrato aos sócios estatutários e ao público geral. Em sendo assim, entendemos como grupo de opinião dentro do Vasco que a diretoria atual deveria obrigatoriamente agir junto ao Judiciário do Rio de Janeiro para liberar o contrato por inteiro, reafirmando suas promessas de total transparência da gestão frente ao público. A importância do conhecimento da outra parte do contrato é evidente quando se quer provar os erros, traições e possíveis crimes da diretoria anterior, que deu de mão beijada nossa SAF para uma empresa que já naquela época apresentava sinais de má administração e gestão temerária dos próprios bens. É fundamental que o presidente Pedro Paulo e o primeiro vice César Salomão promovam imediatamente todas estas ações, cumprindo suas promessas de campanha no tocante à defesa do clube e total transparência da gestão, apoiados pelos conselhos do clube. Esperamos também que, uma vez sendo do conhecimento público tal contrato, se ele realmente for ruim para o clube e se irregularidades forem constatadas, que o clube proceda às ações cíveis e até criminais contra aqueles que tiveram responsabilidade na assinatura do referido contrato. Sem esquecer os integrantes daquela comissão de notáveis que aprovou o contrato. Outra ação inadiável será a conclusão do inquérito administrativo contra membros da antiga diretoria e, principalmente, Jorge Salgado, resultando sua sumária expulsão do clube.
Uma vez apuradas as condições do contrato e visto que ele foi descumprido pela 777, não vemos como negociar qualquer quantia de rescisão com a ACAP, pois, na verdade, se apurados os prejuízos ao clube, estes deverão ser cobrados. Pensamos que eles investiram 310 milhões de reais. Os prejuízos causados ao clube superam em muita esta quantia. Conclamamos a diretoria, o Conselho Deliberativo, o Conselho de Benemérito e as comissões formadas para apurar irregularidades ocorridas na gestão Salgado para que prossigam sem tréguas nessa luta para salvamento da instituição, mantendo a assunção de suas responsabilidades institucionais. Nosso apoio dado até agora, sempre nesse sentido, deverá ser balizado por estas ações, para que possamos caminhar juntos em prol do clube. Saudações vascaínas, assinado Grupo Vasco da Gente. A fonte é o Facebook do Vasco da Gente. Bom, então, como vocês viram, a gente leu, esmiuçou direitinho a carta, né? Eu concordo e assino embaixo com tudo que essa galera falou aí nessa carta, nesse manifesto. Eu concordo e assino embaixo. A dona KPMG fez um péssimo serviço prestado para a SAF do Vasco e agora está cobrando na justiça. Só um parêntese aqui. Tem muita gente que não assiste o meu vídeo inteiro, tem muita gente que só vê a capa e o título do vídeo, ou que escuta uma coisinha só e fala que eu estou elogiando a KPMG. Gente, pelo amor de Deus, vamos, né? Vamos colocar atenção, torcedor do Vasco. Quando eu falei no meu vídeo de anteontem que a KPMG, entre aspas, ajudou o Vasco, não é porque eles são bonzinhos, não. Porque na mesma frase eu falei, olha, o tiro saiu pela culatra. Por que eu falei isso? Porque a 777, junto com o Salgado, contrataram a KPMG, no caso, a gestão do Salgado contratou a KPMG, melhor dizendo, reformulando, a 777 não, perdão. O grupo do Salgado contratou a KPMG para fazer a auditoria, a situação de due diligence, para saber, resumindo, se a 777 ia ter condições de pagar para comprar os direitos econômicos da SAF do Vasco. E esse serviço foi muito mal feito, mal e porcamente feito. Por quê? A 777 estava quebrada mundo afora e já está quebrada hoje, aí todo mundo está sabendo disso. Tá? E com isso, a KPMG não recebeu do Vasco. Não recebeu. E o que ela fez? Ela foi na justiça lá de São Paulo, né? Para poder pedir ali, eu quero meu dinheiro, o Vasco não me pagou, senhora excelentíssima juíza, né? Brincadeira à parte aqui, mas foi isso que a KPMG fez. Cobrando ali mais de 5 milhões da gestão do Campelo e cobrando 24 milhões e meio da gestão do Salgado, dando quase 30 milhões de reais que a KPMG está alegando que tem para receber do Vasco. Sendo que desses 24 milhões e alguma coisa, eles só receberam 6 milhões e pouquinho. Só que a doutora excelentíssima juíza, minha gente, fugiu o nome, Melissa, acho que é Melissa Bertolucci, tá? Ela falou, opa, peraí, KPMG, já que você está falando do Vasco, está falando da 777, que eles não pagaram, não sei o quê, peraí, deixa eu ver o contrato então. Deixa eu ver o contrato aqui. A doutora excelentíssima Melissa Bertolucci analisou o contrato, o acordo entre acionistas, entre Vasco e 777, e chegou à conclusão que deveria revelar o contrato a público. Por quê? Por que isso? Porque a doutora chegou à conclusão que a dona KPMG não fez o trabalho dela, não fez o serviço dela. Simples assim. E eu falei isso no meu vídeo. Gente, eu coloquei um vídeo de 1 hora e 10 minutos. Às vezes as pessoas escutam 3 minutos do que eu falo e querem tirar uma conclusão precipitada. Então às vezes eu falo assim, a KPMG ajudou o Vasco. Não é que eles são bonzinhos, não. É porque o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. Jorge Salgado foi muito incompetente ao escolher a KPMG para fazer essa auditoria. Tá? Jorge Salgado foi incompetente porque não pagou a KPMG. E a KPMG, por sua vez, foi mais incompetente ainda porque não fez o seu trabalho. Ponto. Simples assim, gente. É simples assim. Aí a KPMG tá dodói porque o Vasco não pagou
os seus honorários e foi à justiça para poder pedir os seus direitos. Só que eles bateram com o carrinho de pipoca deles, porque a doutora excelentíssima Melissa Bertolucci falou, opa, peraí, mas tá errado. Como é que vocês não viram? Só uma conjectura minha, tá, gente? Acredito eu que a doutora lá falou assim, como é que vocês não viram que a 777 estava quebrada mundo afora? Já tinha denúncia para tudo quanto é lugar aí, e vocês não viram isso no processo de due diligence? Por isso o contrato veio à tona, essa primeira parte do contrato. Teve até um irmão que veio aqui no canal e falou, Álvaro, mas é aí que tá a parada. Essa primeira parte todo mundo sabe, agora falta vir a parte do financeiro. E é verdade, meu irmão, peço desculpas e agradeço que eu não tinha me ligado nisso no dia, tanto na correria, né? Não tinha me ligado nisso, é verdade. A primeira parte veio a público do acordo de acionistas. A dona KPMG está com a corda no pescoço, a 777 também está com a corda no pescoço e o Salgado também. Quem está com a faca e o queijo na mão hoje é o Pedrinho. Então é por isso, agora a gente vai chegar onde tem que chegar. É por isso que o grupo político aí da galera Vasco da gente emitiu essa nota e tá de parabéns. Essa galera tá me representando, pelo menos agora, nesse momento, eles me representam. Eles me representam. Por que eles me representam? Porque Salgado, péssimo presidente, colocou a KPMG para fazer auditoria para colocar a 777 no Vasco. A 777, péssima empresa, deixou o Vasco devendo mais do que estava devendo, não cumpriu com o combinado, mais tirou do que colocou no clube. Os balanços estão aí, os números estão aí para quem quiser ver. Pega aí os recebíveis que o Vasco teve em 22 e 23 e pega aí os valores que o Vasco teve que pagar. Entrou mais do que, quer dizer, é isso mesmo, entrou mais dinheiro dos recebíveis do Vasco do que da 777. E saiu dinheiro. E para onde foi esse dinheiro? Aí a KPMG quer se fazer de coitadinha. Ah, a gente fez a nossa parte. O Salgado e a 777 que não fizeram... Não. A KPMG fez vista grossa. Não fez o dever de casa. Foi contratada justamente para saber se eles teriam condição de botar o dinheiro e não descobriram que eles estavam falidos. É a mesma coisa que eu ligar para uma concessionária. Eu tenho um cunhado, por exemplo, meu cunhado trabalha numa concessionária de veículos. José Nilton, um abraço para você, meu querido. Um beijo para você no coração e para você e para minha irmã Ellen. Ele é muito botafoguense, só que ele é um cara muito consciente. Ele até me assiste aqui. Exemplo, se eu ligo pro meu cunhado que trabalha na concessionária e falo, ei, meu irmão, meu cunhado, quero comprar um carro. Ele vai falar assim, Álvaro, é o seguinte, manda os teus dados aí, que eu vou entrar aqui em contato com a financeira, né, no caso, porque eu sou um réu mortal, né, não tem como comprar carro à vista, não ainda, um dia é de ter. Ele vai falar, vou entrar em contato com a financeira aqui, Álvaro, me dá os seus dados aqui que eu vou ver como é que está a situação sua no mercado e o que a financeira vai disponibilizar de crédito para você. Qual vai ser a sua carta de crédito, se vai ter carta de crédito ou não e qual é o limite dela. Se o meu nome estiver sujo, o meu cunhado vai ligar e vai falar, cunhado, Álvaro, olha só, te adoro, gosto de você, queria muito te ajudar, mas não vai dar, irmão. Seu CPF está sujo, está mostrando que você deve ir na financeira A, B e C, seu nome está no Serasa. Então, compadre, não vai dar para comprar o carro no seu nome. Você vai ter que arrumar uma outra pessoa para tirar esse carro para você, porque no seu nome não dá. Então, a KPMG foi contratada para fazer isso, para averiguar se a 777 teria condições de entrar, de botar a gaita, o dinheiro, se a 777 tinha realmente a bala na agulha. E eles fizeram vista grossa, ou não fizeram vista grossa, mas executaram um péssimo trabalho. Só que a culpa não é só da KPMG, é de quem contratou a KPMG, que é o senhor Jorge Salgado. Só que o mais curioso de tudo é que o diretor financeiro da KPMG era um cidadão chamado Lúcio Barbosa. E curiosamente, logo a SAF ser implementada no Vasco da Gama pela 777 Partners e pelo ex-presidente Jorge Salgado, o Lúcio Barbosa, que era diretor financeiro da KPMG, ele me cai de paraquedas dentro do Vasco para se tornar diretor financeiro do Vasco, o CFO. Como pode uma coisa dessa, gente? E aí, como se não bastasse, meses depois, ele pegou um outro avião, passou sobrevoando sobre São Januário e caiu de paraquedas de novo, dessa vez na sala do CEO.
O Lúcio Barbosa, não satisfeito que ele era o CFO, diretor financeiro da SAF Vasco da Gama, ele se tornou o diretor-geral da SAF Vasco da Gama. Um homem forte. Então, peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. Salgado contratou a KPMG para investigar a 77 se estava falida ou não, e não investigou. A 777 estava falida. A KPMG, que vai receber quase 30 mil, que quer receber quase 30 milhões de reais do Vasco, não fez a parte dela, e o diretor financeiro da KPMG virou diretor financeiro da SAF do Vasco. E logo depois virou CEO da SAF do Vasco. E quando o Pedrinho colocou a granada, supostamente falando, é claro, né, só uma conjectura, a granada na mão do Lúcio Barbosa, ele fez igual ao 06 no Tropa de Elite. Eu desisto, senhor. Ele pulou no mato. Ele aplicou o vazare. Como se diz no Rio, ele meteu o pé. Ele se adiantou. Ele pegou o banquinho e saiu de fininho, como diria o Raul Gil. Não é estranho? Aí quando a polícia e os agentes ali da justiça bateram na porta da VascoSAF na Barra da Tijuca, teve funcionário saindo pela área de serviço, teve bate-boca no saguão do prédio para não deixar o oficial de justiça subir nos escritórios da VascoSAF para recolher documentação, para investigar por ordem judicial. Funcionário da 777 só não pulou do prédio porque não tinha paraquedas no prédio. Se tivesse um paraquedas guardado no armário, ia ser funcionário da 777 pulando de paraquedas lá na Barra da Tijuca. Ninguém ia entender nada. Então como é que essa empresa, a KPMG, ainda tem a disfarçatez de cobrar o Vasco na justiça? Então quando eu falo que a KPMG acabou ajudando o Vasco, não é porque eles são bonzinhos não. É porque o tiro saiu pela culatra. Foram se fazer de coitadinhos lá em São Paulo na justiça, só que pegaram uma juíza de caráter, que é a dona Melissa Bertolucci, que ela falou, não, peraí, KPMG, vamos abrir esse contrato que tá tudo errado. E agora o grupo Vasco da Gente está pedindo a abertura do restante do contrato, e eu assino embaixo. Tá, gente? Só para ficar o registro, para vocês entenderem essa situação de uma vez por todas. Porque tá ficando difícil. Eu falo. Às vezes eu falo mais de uma hora, né? E a galera parece que ainda não... Talvez você começou a me conhecer agora. Talvez você não sabe como eu trabalho aqui no canal. Eu sou irônico. Eu trabalho com a ironia, com o deboche. Então quando eu falei que a KPMG ajudou a gente, não é que eles são bonzinhos, não. É porque o tio saiu pela culatra. Foram se fazer de coitadinhos. E a justiça já viu que eles têm lama até o pescoço no meio dessa parada aí, ó. Isso ainda vai dar pano pra manga. Escutem o que eu tô falando. Agora, virando a chavinha, eu quero falar com vocês aqui, meus queridos, sobre Vasco da Gama e São Paulo. O Vasco viaja, né, nessa terça-feira, próxima terça-feira, para São Paulo, para o interior de São Paulo, para a cidade de Campinas, porque enfrenta o São Paulo no Brinco de Ouro da Princesa. O São Paulo, né, vem aí querendo se reencontrar aí com a vitória no Campeonato Brasileiro, e o Vasco também. O Vasco já há 40 dias sem vencer, né, tanto no Brasileiro, tanto no Campeonato Brasileiro, que o Vasco ganhou lá. Isso mesmo, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil, porque o Vasco passou de fase na Copa do Brasil perdendo, passou nos pênaltis, né? A última vitória do Vasco na Copa do Brasil foi em São Januário, né, naquela virada. E a última vitória também foi em São Januário naquela virada. As duas partidas diante o Atlético Paranaense. Fato é que o Vasco tem aí essa prerrogativa. Escala time misto, força total, o que a gente vai fazer? Na minha opinião, comigo papo reto, direto e reto aqui, ó. É força total. Esse papinho de poupar jogador, tá, não dá. Jogador que ganha 500 mil, 600 mil, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, pra ficar no chinelinho. Peraí, gente, peraí, pelo amor de Deus. Não dá, não tem condições. Sabe por quê? 10 dias de data FIFA, 10 dias treinando, 30 e tantos jogadores no plantel. Alô, Paiva, vai com força total, paizão. Força total, força total. Até mesmo para dar ritmo pros caras no sábado. Para dar ritmo de jogo pros caras no sábado contra o Galo Mineiro. Força total. É claro, em algum momento da partida você tira o Paê, põe o Coutinho, põe o Maxime Domingues. Algum momento ali, de repentemente, tira ali o Piton, põe o Vitor Luiz, mas força total. Tá? Essa é a minha opinião. Não tem nem muito que ficar dando volta, não. Força total contra o São Paulo. O Vasco tem que ganhar para ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque se
Deus nos livre e guarde, o Vasco não passa para a final e o Vasco não ganha no Brasileiro, aí o negócio pode começar aí, né? Um abismo começar a puxar outro. Então, força total. Mais uma vez, né? Só para ficar bem registrado, força total. Galera, se tratando de Vasco e Atlético Mineiro, a mídia mineira está praticamente colocando o troféu na mão do Atlético. Pelo menos a medalha de prata no peito deles, já estão colocando eles na final, né? E é assim que eu gosto, contra tudo e contra todos. O Vasco vai ter uma festa histórica em São Januário no próximo sábado. O jogo será às 18h30. Tá bom, meus queridos? O Atlético Mineiro tem vários desfalques. O Paulinho é dúvida para essa partida. E o Vasco tá vindo inteirão para esse jogo. O Vasco vem inteirão para esse jogo aí, né? Naquele jeitão, naquele pique. Então é esfregar as mãos, uma semana mais do que decisiva. Eu não vou entrar muito nesse assunto agora, porque temos aí amanhã, segunda-feira, terça, quarta é o jogo contra o São Paulo, aí tem a quinta e a sexta ainda. Então eu vou começar a esmiuçar o jogo contra o Galo. Quarta-feira, o juiz apitou o apito final contra o São Paulo, a gente começa a projetar o jogo contra o Galo. Mas aí, no caso, amanhã, segunda-feira e terça e quarta, a gente vai trabalhar só em cima da partida contra o São Paulo. É claro, alguma atualização a gente traz aqui para vocês. Valeu, meus amigos? Tamo junto. Eu vou deixar para vocês aí uns corações infantis, né? Homenagem às crianças. É claro, o Dia das Crianças foi ontem, mas eu vou deixar para vocês e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco! Vamos jogar em casa. Vamos jogar em casa? Sim. A Copa do Brasil? Sim. Fala assim, que vem o Galo. Não sei. Fala assim, ó, pode vir, Galo. Aí fica. Tamo forte. Você não pode. Aqui é Vasco. Assim é que é Vasco. Vamos, Bacalhau. Vamos, Calão. Vasco! Vasco! Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Vamos, Bacalhau. Manda beijo, pessoal. Tchau.